Olá pessoal, tudo bem? Trazemos hoje a resposta à nossa enquete dominical, que para quem nos acompanha sabe que todos os domingos está lá no Instagram, Leonardo Mota M _, tá? E meus amigos, a enquete dominical do último domingo veio tratar de um assunto importantíssimo, que é referente à fiscalização, gestão contratual e a atuação da assessoria jurídica agora na nova lei de licitações e contratos. Um tema muito importante para quem é da assessoria jurídica e para quem atua na fiscalização ou gestão contratual. Olha só, vamos lá. A nossa enquete foi o seguinte: considerando a má gestão de um contrato, determinado serviço público de um município ficou prejudicado, arriscando ser descontinuado por falta de alguns bens. Então, pela nossa enquete, provavelmente houve alguma falha do fiscal do contrato ou do gestor do contrato no acompanhamento desse serviço que é essencial ao interesse público, que é o objetivo principal das contratações públicas, né? Atender ao interesse público. Pois bem, de imediato, o jurídico, quer dizer, a assessoria jurídica, o setor jurídico, sugeriu ao gestor a aquisição emergencial dos bens pela Lei 14.133, que totalizam R$ 100.000, apesar do valor estar acima do limite constante no inciso 2º do artigo 75. Olha só, então a contratação, já pela nova lei 14.133, o fiscal do contrato não acompanhou o contrato e houve uma falha aí por falta de alguns bens que prejudicou a execução da continuidade daquele serviço que é essencial para o interesse público. E a assessoria jurídica, pessoal, é importante destacar, né, que na enquete, ela não notificou, ela apenas sugeriu ao gestor público, quer dizer, a assessoria jurídica desse órgão atento ao que estava acontecendo, de repente soube, né, escutou na população, notícias, no noticiário, na TV, né, no rádio, na internet, a assessoria jurídica foi lá para o gestor e disse assim: olha só, vamos contratar emergencialmente esse bem, vamos adquirir esse bem para que a continuidade dos serviços seja mantida. Afinal de contas, o interesse público é o que prevalece. E aí, olha só, o valor dessa aquisição emergencial, já por dispensa de licitação, tem o valor de R$ 100.000. E a enquete fala o seguinte, né? Apesar do valor estar acima do limite constante do inciso 2º do artigo 75, que é a hipótese de dispensa em razão do valor, cujo valor é de em torno de R$ 58.000. E mesmo assim, a assessoria jurídica lá sugeriu contratar emergencialmente, tá? Olha só. O gestor acatou a sugestão do jurídico e adquiriu os bens emergencialmente. Estão corretos o jurídico e o gestor? E aí nós tivemos aí 43% dos colegas que marcaram sim, mas vejam que é um assunto, um tema bastante discutido. Então vamos entender, observando o que traz a Lei 14.133 sobre o caso específico de licitação, contratação emergencial. Olha só, artigo 75, é dispensável a licitação, inciso 8º do artigo 75 da Lei 14.133, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos e a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, meus amigos, importante entender que essa hipótese de dispensa de licitação da Lei 14.133 caracterizaria e seria justificável para fins dessa contratação. Afinal de contas, há um serviço continuado que está sendo prejudicado, o interesse público, vamos dizer, a saúde pública, a segurança já sendo prejudicada, e o gestor público tem que atuar. E a assessoria foi lá e sugeriu a contratação por dispensa de licitação. O texto final da nossa enquete, né, é apenas uma pegadinha, né, para que vocês fiquem atentos na seguinte situação. A hipótese de dispensa de licitação em razão do valor que está aí no artigo 75, inciso 8º, ela não tem relação, emergencial, ela não tem relação com a dispensa de licitação em razão do valor constante no inciso 2º. Então, se você vai contratar por dispensa de licitação fundamentado em razão do valor, ela não tem relação com a emergência. Da mesma forma, a contratação emergencial, ela não tem relação com a dispensa de licitação em razão do valor. Então, independe do valor, a contratação emergencial fundamentada no inciso 2º do artigo 75, ela pode ser efetivada, desde que observado
o que o próprio inciso fala. E aí, no nosso caso concreto aqui, está aí, ó, quando comprometer a continuidade dos serviços públicos. Então, olha só, a assessoria jurídica foi lá, sugeriu ao gestor, a falta de um bem, de um bem que está prejudicando a continuidade do serviço público, vamos contratar emergencialmente. Não é? É 100 mil reais, mas 100 mil reais não tem nada a ver com o valor do inciso 2º do artigo 75. Então, nesse momento, olha só, estão corretos os gestores e a assessoria jurídica. Então, a resposta da enquete já está clara em virtude exatamente dessa situação emergencial e devidamente justificável. O que é importante, e aí acrescentando que temos a enquete, está lá no inciso do parágrafo 6º do artigo 15, do artigo 75, que complementa a contratação dispensável em razão da emergência, que fala o seguinte: para os fins do inciso 8º, quer dizer, a contratação por dispensa de utilização em virtude da emergência, nesse caso concreto, em virtude do prejuízo à continuidade dos serviços, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público, olha só, deverão ser observados os preços praticados no mercado, significa que tem que ser feita a pesquisa de mercado, a estimativa da contratação, tá? Adotando essas providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Então, olha só, muito importante, uma situação dessa, onde o fiscal do contrato não se ateve, o gestor do contrato não se ateve à necessidade de aquisição, de licitação para aquisição de um objeto, ou de um bem, ou de um serviço que vá trazer um prejuízo, tem que ser apurada a responsabilidade. E aí, tivemos algumas discussões no direct de alguns colegas, inclusive uma das colegas, a colega Carolina, veio discutir assim: mas professor, não é responsabilidade da assessoria jurídica isso aí. Mas olha só, aqui na nossa enquete, a assessoria jurídica foi atenta, sim, ao que estava acontecendo e sugeriu. Então, sim, a assessoria jurídica não é uma obrigação, mas ela foi proativa. E olha só o que nós temos no artigo 117 da Lei 14.073. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º da lei, que fala da gestão por competência, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, no primeiro momento, a responsabilidade é do fiscal do contrato, certo? Mas veja só no parágrafo 3º, o fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato. Então, olha, pessoal, a nova lei de licitações, ela veio trazer um papel importante para a assessoria jurídica. E aí, nesse caso, da nossa enquete, veja que a assessoria jurídica ela foi proativa. Ela talvez não tenha nem aguardado o fiscal do contrato comunicar. Talvez ela tenha tomado conhecimento por meio da mídia, por meio do cidadão, da população. Olha só, estamos sem esse serviço em virtude desse bem. E a assessoria jurídica foi lá e sugeriu ao gestor. Nesse caso, entendo que não é responsabilidade realmente legal da assessoria jurídica, mas foi uma boa prática. Não é? A assessoria jurídica foi atenta. Então, os colegas que atuam nos municípios, da assessoria jurídica, muito importante. A nova lei, ela vem trazer a assessoria jurídica para junto mais ainda da administração pública. E aí, olha só, o artigo 117 fala que o fiscal do contrato será auxiliado pelos assessores jurídicos, pela assessoria jurídica e controle interno. Então, não é um deverá, é um será. Então, fiscal do contrato, gestor do contrato, muita atenção e assessoria jurídica também. Vocês têm que trabalhar em conjunto, visando o interesse público, e agora, ainda mais na Lei 14.073, vem trazendo essa responsabilidade, porque será auxiliado pela assessoria jurídica. Tá bom, pessoal? Então, voltando à nossa enquete, sim, o jurídico e o jurídico foi muito bem proativo, avisou o gestor foi lá, autorizou a contratação por emergência, né, por licitação, por dispensar emergencial, fundamentado no inciso 8º do artigo 75, que não tem nada a ver com a dispensa em razão do valor do inciso 2º. Então, perfeito, e a resposta é sim, estão corretos o jurídico e o gestor. Lembrando que, nesse caso, deverá haver a apuração de responsabilidade do porquê ocorreu essa emergência chamada emergência fabricada.
em virtude da ineficiência na fiscalização do contrato. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tivemos mais de 200 participantes aí na nossa enquete, visualizações. Obrigado por quem vem lá no direct discutir esse tema. E a ideia é exatamente essa, de discutir a enquete em virtude da área de licitações e contratos, que traz muito assunto para ser discutido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até o próximo domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!